Quais foram os últimos conselhos que você deu? E quais foram os últimos conselhos que você recebeu? Você se lembra? Você se lembra de ter seguido tais conselhos? Você se lembra se a outra pessoa seguiu os seus conselhos? Se sim, o que mudou desde que esse dia ou desde que esse conselho compartilhado chegou? Bom dia, memorável! Senhoras e senhores memoráveis da turma do Acalme Seu Coração de 2024. Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta: usem o filtro solar. Os benefícios a longo prazo do uso do filtro solar estão provados e comprovados pela ciência. Já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante. Mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude, ou então esquece. Você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Mas pode crer, daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia quantas tantas alternativas se escancaravam à sua frente. E como você realmente estava com tudo em cima. Você não está gordo ou gorda. Você não está magro ou magra demais. Não se preocupe com o futuro. Ou então, preocupe-se, se quiser. Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de física quântica. As encrencas de verdade de sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada e te pegam no ponto fraco às 4 da tarde de uma segunda-feira modorrenta. Todo dia enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros, não ature gente de coração leviano. Use fio dental. Não perca tempo com inveja. Às vezes se está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e no fim é só você contra você mesmo. Não se esqueça os elogios que receber. Esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarde as antigas cartas de amor. Jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam, aos 22, o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que eu conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40, talvez dance ciranda em suas bodas de diamante. Faça o que fizer, não se autocongratule demais. Nem seja severo demais com você. As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo. É assim para todo mundo. Desfrute do seu corpo, use-o de toda maneira que puder. Mesmo não tenha medo do seu corpo, ou do que as outras pessoas possam achar dele. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dance, mesmo que não tenha onde além do seu
próprio quarto. Tenha muito cuidado com os conselhos que comprar. Tenha muito cuidado com os conselhos que vender. Mas seja paciente com aqueles que os oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas o filtro solar, acredite. Como devem ter percebido, eu peguei aqui emprestado essa reflexão referente aí ao uso do filtro solar, que inclusive eu já até compartilhei em alguns dos nossos encontros. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, se você já viu esse clipe, mas é um clipe aí referente ao uso do filtro solar, que temos na voz do Pedro Bial em português e tem também outras versões em outras línguas. Mas enfim, ali no final eu falei um pouco sobre cuidado com os conselhos que comprar. Mas sejam pacientes com aqueles que te oferecem. E hoje eu quero falar um pouco sobre conselhos, que também podem proteger o nosso emocional. E como também podem abalar o nosso emocional. Então, se perceberem o segredo por trás de um conselho, deve estar em nossas escolhas e até mesmo em nossos filtros. Você já fez o exercício, a atividade das caixinhas? Já sabe quem são as pessoas que estão nas suas caixinhas, nas caixinhas dos conselhos? Se for conselhos sobre relacionamentos, por exemplo, quem aí está na sua caixinha? Conselhos sobre trabalho, quem está na sua caixinha? Conselhos sobre a sua espiritualidade, quem está na sua caixinha? Sobre alguma decisão importante, você sabe a quem direcionar? Sabe a quem escutar? Sabe o porquê escolheu essa pessoa? Por que escolheu essa pessoa? Ela, de certa forma, tem sabedoria prática? Ela domina o assunto? Ou é simplesmente porque você tem afeição por ela? Se questione. Entenda o porquê você age como age, o porquê você reage como reage. Escute bem. Uma das coisas que muda drasticamente a vida de qualquer pessoa é entender que nem todo conselho devem ou precisam ser comprados. Assim como essa reflexão do filtro solar mencionou. Sabe aquele conselho construtivo que parece bom, mas vem de alguém que talvez não tenha construído nada relacionado ao que você está tentando ou ao que você está buscando? Pois é. Cuidado com os conselhos que você decidir comprar. E claro, cuidado também com os conselhos que você decidir vender. Dar e receber. Mesmo que essa pessoa seja alguém que você ama profundamente. O amor que você sente por alguém não significa que deve seguir cegamente tudo o que ela ou o que ele diz ou fala. Imagine aqui uma seguinte situação. Imagine que a sua mãe ou seu pai ou uma pessoa que você respeita e ama muito vem te dar um conselho amoroso sobre algo que talvez ela não entenda muito bem ou talvez ele não entenda muito bem. Só para ilustrar aqui, digamos que seja sobre atividade física, sobre empreendedorismo ou algo relacionado. Ele vai lá com a melhor das intenções, porque eles te amam. Ela te ama, ele te ama, isso é um fato. E fala o que acha correto na mente dele, na mente dela, com as informações que ele ou ela tem, com as crenças que eles carregam, com as histórias que eles carregam, e que talvez ele ou ela ou eles nem tenham todas as informações sobre a situação que você está passando. Talvez sejam informações incompletas.
mas você sabe que nesse campo talvez essa pessoa não tenha o conhecimento adequado ou necessário para te aconselhar. E aí, você vai seguir cegamente esse conselho só porque veio de uma pessoa querida e amada? Cuidado com os conselhos que você comprar. O que você acha? E essa ação não significa que você está desrespeitando essa pessoa. Amar alguém não implica concordar com todas as opiniões, com todas as decisões ou situações que a outra pessoa tem ou resolve executar. O amor é paciente, o amor persevera, o amor suporta todas as coisas. Quer um exemplo aqui? Vou compartilhar uma experiência pessoal minha. Talvez eu já tenha compartilhado aí alguns detalhes em outros áudios. Mas para quem acompanha já os áudios desde o começo vai se lembrar, né? Que por muito tempo eu me senti preso em alguns conselhos familiares sobre a minha vida profissional. Ali, a minha mãe, as pessoas que me amavam acreditavam que o melhor era ser funcionário público, fazer faculdade, trabalhar em algo que de certa forma me trouxesse certa segurança. E aí, quando a gente vai analisando toda a vida, a árvore genealógica da minha família mesmo, posso observar que a minha tia foi funcionária pública, o meu tio, o meu pai, a minha mãe. E notem, eu também fui um funcionário público, fiz diversos concursos públicos, fiz faculdade, e esse conselho especificamente foi muito bom para mim. Não estou falando que foi um conselho ruim, eu não estou dizendo isso, foi excelente para a época e para até um determinado momento da minha vida. Porém, no decorrer dos anos, eu passei a ter alguns problemas emocionais devido ao trabalho que eu estava. Era um trabalho que sugava muito a minha energia. Era um trabalho relativamente perigoso e que estava até mesmo afetando tanto o meu emocional como também a minha espiritualidade. Eu precisei ajustar, alinhar, reajustar alguns pensamentos, algumas crenças, algumas hipóteses, algumas coisas que estavam passando pela minha mente, porque eu tinha um desejo diferente. E por muito tempo eu acreditava que aquilo não seria a melhor escolha, aquele desejo, aquela decisão. Eu já até tinha pensado em empreender, explorar outras possibilidades, estar envolvido em outros projetos, trabalhar com pessoas, apoiar e contribuir com a vida de outros, contribuir com a vida de outros com o conhecimento que eu vinha adquirindo. E um dia eu precisei ser honesto comigo mesmo, com as pessoas que eu amo, com pessoas queridas que me amavam. Eu amo muito meu pai, eu amo muito a minha mãe, eu amo muito minha família. Mas assim como cada um deles tem ou tiveram a sua liberdade de escolha, eu também tenho. Assim como eu também tenho, a minha filha também vai ter, também vai fazer as escolhas dela. Você tem sua liberdade de escolha. Você também vai fazer as suas escolhas. E de verdade, eu escuto e sigo muitos conselhos dessas pessoas que eu amo muito. Minha mãe, por exemplo, é uma pessoa incrível, uma pessoa amorosa, inteligente. E eu amo cada conselho que ela me dá. Ok, cada pessoa que eu amo e que me aconselha, eu escuto sim. Eu apenas tenho um filtro mais apurado.
Não foi fácil tomar algumas decisões em minha vida, mas foram necessárias. Eu não estaria aqui hoje fazendo esse áudio, você não estaria aqui hoje escutando esse áudio, se lá atrás eu não tivesse tomado algumas decisões diferentes ou divergentes das decisões que eu havia ou vinha tomando no decorrer da minha vida. E note, eu não estava rejeitando as pessoas que me amam e que eu amo. Eu só estava escolhendo um caminho que fazia um pouco mais de sentido para mim. Um caminho diferente. E tá tudo bem. Uma questão importante aqui a se destacar é que você precisa saber quem são as pessoas certas para perguntar sobre cada área da sua vida. Não que existam pessoas certas que vão te dar o conselho perfeito, não é isso. Mas existem pessoas que estão mais preparadas, mais propícias, porque tem uma história de vida relacionada a alguma área de suas vidas, ou mesmo já passaram por situações parecidas com a sua. Isso não é ou não quer dizer que você vai seguir cegamente aquele conselho. Você tem filtro, você tem escolhas. Alguém pode, por exemplo, ser um gênio em uma área e saber pouco, ou quase nada em outra, e está tudo bem. Por exemplo, você aceitaria conselhos financeiros de alguém que nunca trabalhou na vida? Nunca guardou um centavo? Será que faz sentido isso? Não deixe de fazer perguntas, mas escolha bem a quem você vai fazer. Perguntar é importante sim, porque quem faz as perguntas certas tem respostas necessárias e que vão contribuir para decisões sábias. Afinal de contas, como já sabemos, está na Bíblia isso. Lá em Provérbios 15:22 diz que os planos fracassam quando não há comunicação, mas com muitos conselheiros há bons resultados. Olha só, os planos fracassam quando não existe comunicação assertiva, boa comunicação. Mas com muitos conselheiros há bons resultados. Conselhos são bons, sim. Assim como saber para quem pedir os conselhos. E dependendo de quem for perguntar, você pode receber um feedback que te coloca em um caminho distante do que você almeja ou te afasta do que você deseja. Talvez você queira ser uma pessoa mais espiritual, mais emocionalmente saudável, só que você pede conselho para uma pessoa que, de certa forma, não sabe ou não tem as ferramentas necessárias. Essa pessoa pode te afastar de um alvo, de uma meta. Pode te colocar em um caminho mais longo ou um caminho diferente. Não que seja um caminho ruim ou errado, não é isso que eu estou dizendo, mas talvez seja um caminho que futuramente você vai precisar ajustar muito a rota. Podemos dizer que feedbacks são como mãos abertas ou mãos fechadas. Isso, mãos abertas ou mãos fechadas. Em alguns casos, mãos abertas que seguram a sua mão e que te levantam. Em outros casos, mãos fechadas, como socos que podem te derrubar, que pode derrubar o seu emocional, que pode te balançar. Um feedback pode ser um choque de realidade que te faz crescer, ou pode ser apenas uma massagem no seu ego. Algo que você quer ouvir, mas que não vai te levar a lugar algum ou ao lugar que você deseja ou almeja chegar. O que você prefere? Ouvir o que você precisa para alcançar seus objetivos, seus alvos, suas metas, mesmo que seja duro? Ou ouvir apenas o que vai te confortar ou massagear o seu ego? Eu estou ciente que tem muitos áudios aqui que não foram gostosos de ouvir, não é verdade? Tem muitos conselhos, por assim dizer, que foram colocados nos áudios que não foi delicioso de ouvir.
mas que muitas vezes pode ter sido necessário. Não é verdade? Você já observou a preocupação que eu tenho com alguns áudios? Em alguns eu canto, em alguns eu brinco, porque eu sei que lidar com o emocional é algo que devemos tomar cuidado, é sensível, não é verdade? Por isso que os nossos conselhos precisam ser bem estudados, para que possam ser distribuídos da melhor maneira possível. Então aqui vai uma dica ou uma sugestão final. Se você quer construir algo memorável, aprenda a filtrar bem os conselhos que recebe e até mesmo os conselhos que você dá. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Mas para hoje, veja bem se os conselhos que você tem vendido são conselhos que você já viveu, já vivenciou, ou vem, ou está vivendo. Veja bem se os conselhos que você tem comprado são coerentes com a sua vida, com o que você vem vivendo, com seus alvos, com seus valores. Cuidado com os feedbacks construtivos que vende ou que compra. Uma decisão e uma ação simples que podem mudar totalmente o seu jogo e que pode te impulsionar para um próximo nível, para um próximo movimento, até mesmo dentro do mesmo nível. E sendo assim, bora lá? Fazer do dia de hoje as melhores lembranças para serem apreciadas e recordadas no dia de amanhã? Bora lá apreciar e colecionar as mais belas memórias com liberdade emocional, sabedoria prática, proteção emocional, com intenção, atenção, respeitando o seu processo e filtrando os conselhos que vai dar ou receber? Um beijo grande no seu coração. E até o próximo impulso.